A gente, às vezes, pensa dentro do local do escritório e a gente não vai para o chão de fábrica, é errado. Eu falo para todo mundo, quanto tempo você dedica do seu ser no chão de fábrica? Ah, metade, metade, está errado. A gente brinca um pouquinho, é 80-20, né? No mínimo 80% do seu tempo você tem que estar no chão de fábrica, 20% é a parte administrativa, não tem jeito, né? Que são os papéis, os relatórios que a gente tem que fazer. A partir do momento que você não está do lado do funcionário para entender o que ele está passando, não vai dar certo. A gente fala muito agora de psicossocial, que a gente tem os problemas de ansiosidade, estresse. Então, as coisas vão aumentando e a gente está ainda pensando lá atrás em entregar EPI. E EPI não é a resolução de tudo. É que nem a gente fala, será que o mesmo protetor, o mesmo calçado é o mesmo para todo funcionário? Para você que a segurança do trabalho é fácil entregar um para todo mundo. Mas e o cara que está usando? Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão da revista Proteção. Estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências. Hoje o meu entrevistado é o especialista em segurança e meio ambiente Francisco Mergulhão. Ele é técnico de segurança com especialização em gestão ambiental, pós em sistema de gestão integrada e atualmente está fazendo engenharia. O Mergulhão tem atuado como professor e como profissional de segurança em grandes empresas. Nós vamos falar sobre a educação de SST, a relação do técnico de segurança com os trabalhadores e um tema especial, que é a eletrificação de veículos e os riscos para trabalhadores e para os acidentes com esses veículos. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um mar-luvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte. Seja qual for o seu trabalho, Mar-Luvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Mar-Luvas, a força da história. Olá, Mergulhão, tudo bem com você? Obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. Ô, Alexandre, boa tarde. Obrigado pela oportunidade aí. Le- Prazer em revê-lo. Legal, bom te ver, meu amigo. Bom, nos vemos a última vez aí no Congresso, né, do SST o ano passado. Aliás, há 2 anos lá em Piracicaba, né, com participação, você, um dos coordenadores da Hyundai. Hoje E, hoje está afastado, já está em outra atividade. Estava no rescaldo de saúde, né? De óculos dei uma agora, usando óculos, passadinha. não, esse visual é 2025. 2025. 30 anos na área tem que mudar um pouquinho, né, ô Alexandre? Você teve uma probleminha de saúde aí, mas você está recuperado, né? Recuperando aí, graças a Deus na visão, mas graças a Deus aí estou recuperando. Que Obrigado aí legal. pela lembrança. Bom, é importante assim falar do teu trabalho. Você por muito tempo atua ainda, mas há um tempo atrás como professor do Senac, né? Foi uma experiência. Eu queria justamente começar. Você tem uma participação muito grande em chão de fábrica, né? Na área de Sim, segurança e meio ambiente, né? Como tá. gestor, como especialista em sistemas de gestão, né? Mas você tem uma forte ligação com a educação, né? Eu me lembro que você foi um dos que me incentivou a criar o Prêmio Proteção
para alunos, né? A proteção Isso. que a gente desenvolveu. Hoje ele está, inclusive, momentaneamente paralisado, mas você é um dos que me cobra. Quando é que vai voltar? Quando é que vai voltar? Você sempre está muito ligado à questão da formação dos profissionais de segurança e meio ambiente, né? É. Então, Isso. queria que você. Vamos começar por aí. Vamos. Há quanto tempo você está ligado à educação e como é que você vê a transformação dessa educação para os jovens que hoje estão entrando no mercado de trabalho? Alexandre, eu acho importante a parte da educação, falando na área de saúde e segurança. Eu atuei como docente 15 anos. A maior parte dela, como você sabe, a maioria das pessoas tem conhecimento no SENAC, na instituição de ensino, e eu acho e de grande valia as instituições de ensino, né? Hoje a gente sabe que a saúde e segurança do trabalho, ela bem instruída, ela bem abordada, a gente fala muito em treinamento e, como é que eu posso dizer, educação continuada, né? É uma coisa muito importante. A Galgani tentando, a gente vê muita deficiência na parte de ensino em referente à parte prática. Hoje, quando a gente forma um aluno, indiferente de instituição, ele sai como técnico de segurança do trabalho. E como você sabe, como é conhecimento de todo mundo, a gente tem vários segmentos. Então, é construção civil, é química, ou seja, ele não sai pronto para o mercado. Ele pode ter todo o conhecimento, mas a base mesmo ele vai ter quando ele tiver uma empresa. Eu senti muitas dificuldades dependendo da região. A região que eu estou hoje, ela é muita parte de suco-alcooleira. Então, a gente tem açúcar e álcool, voltado a NR31, algumas indústrias, construção civil. Então, vai muito de região para região também. Então, os nichos que a gente aprende dentro de uma instituição de ensino, ele pode variar. Só que acontece? Muitos alunos eles não ficam nessa região, eles andam o Brasil todo como a gente tem conhecimento. E a maior dificuldade dos alunos é a prática. Então, essa prática, que é vamos dizer assim, ela é complexa e é uma coisa que dá medo, é o que a gente, numa sala de aula, a gente tenta trazer a maior realidade possível para o aluno. E você sabe que numa prática mesmo, você em sala de aula, você não consegue trazer tudo isso. Então, algumas empresas, nós conseguimos fazer algumas visitas, outras não. Então, existem algumas empresas, como Química, Construção Civil, que é difícil algumas visitas. Então, acho que o profissional da área de segurança, da parte de ensino, que a maioria são todos técnicos de segurança ou engenheiros de segurança, a maior preocupação nossa é essa formação continuada. Então, ela não fica só na escola, né? E muito vai depender do aluno. A gente sabe que quando ele chegar na frente de uma empresa e for agir em relação à saúde e segurança, ele vai ter várias vidas sobre responsabilidades deles. Então, a gente, dentro de uma instituição de ensino, a gente tenta trazer, lógico, a gente tem todo o suporte de material didático, a gente sabe que a tecnologia, a inovação, a inteligência artificial vem aí para nos ajudar, né? Só que a gente sempre fica na contramão da segurança. Na contramão em que sentido, né? Todo mundo fala de indústria 4.0, inteligência artificial, inovação, e a gente sempre está atrás, né? Então, ela tem muita coisa que nos ajuda na parte de software, de ergonomia, de segurança, de controles que já estou há muito tempo aí no mercado, 30 anos faz agora em abril. Então, na minha época, era três matérias, hoje são várias. Então, assim, mudou-se muito e a gente tem que acompanhar o mercado, porque senão a gente fica para trás.
em várias situações, e a gente sabe que todo ano muda as coisas. Há 3 anos para cá, eu estava envolvido, e ainda estou envolvido muito na parte de eletrificação veicular, uma coisa que depois a gente conversa, Depois mas eu vamos quero falar. conversar um pouquinho sobre esse assunto aí, que é um tema bem legal também. Isso, então, porque o que acontece? E a gente não tem norma para isso. Então, muita coisa que a gente aprende, na prática, é totalmente diferente. E se a gente for usar tudo que a gente aprende, muitas coisas a gente não, a gente engessa o sistema, Sim. né? Não estou falando em omissão, não é isso. É como a gente vai adequar as normas regulamentadoras e leis, tudo certinho, num chão de fábrica. Num chão de fábrica é totalmente diferente. Então, na parte sudeste é uma coisa, no norte é outra. A lei é a mesma, só que a aplicação é totalmente diferente. Então, eu vejo muita dificuldade na parte de ensino, que a gente sabe que tem várias instituições, ainda mais agora EAD, né, ensino à distância e tudo mais, essa proximidade professor, aluno, empresa, que precisa dar uma unificada melhor. Isso me, vamos dizer assim, me assusta em alguns momentos, principalmente algumas normas um pouquinho mais complexas, como NR12, falando de máquinas, equipamentos, principalmente aí com essa parte de tecnologia e inovação, tudo é automatizado, tudo é computadorizado, tudo é controle, tudo é rápido, né? Então a gente tem que se adequar às máquinas, né? Não é as máquinas se adequarem a nós, e a segurança vai atrás disso daí. E a gente só consegue aprender isso numa produção homem-máquina, né? Que são as apreciações de riscos. Então, assim, é uma coisa muito complexa. Eu acho que essa parte de ensino à distância, ela trouxe muitos benefícios, desde que bem usados, Deixa eu né? fazer antes de entrar, eu queria falar depois de Tá. ensino à distância, mas antes, eu acho que você colocou uma coisa importante que é a questão da grande quantidade de modelos de empresa, né? De atividades econômicas e tal. Isso é um problema muito. O cara que vai ser metalúrgico, vai trabalhar, vai para o Senai fazer um curso para ser metalúrgico, né? Tudo bem, tem vários tipos de metalúrgicas, né? Do setor metalúrgico. Mas é mais ou menos dentro de uma mesma linha. Normalmente são indústrias e tal. Nós estamos no Isso. setor, para o profissional de segurança do trabalho, desde um banco à agricultura. Então, uma coisa passa por, né? O tipo de risco é muito diferente. E daí eu queria, você que atua há muito tempo, quase 30 anos aí, como é que você vê o profissional que chega numa empresa vamos imaginar assim, é importante para quem está contratando que ele tenha mais conhecimento ou isso se absorve, né, com o tempo? Por exemplo, você está atuando numa empresa automobilística, né? Então era legal trazer gente do setor automobilístico ou tanto faz na hora, fica lá 6 meses aprendendo o que que é um carro, o que que é uma roda, qual é o problema que isso provoca. Como é que você avalia? Porque assim, por um lado é interessante se trazer um cara que tem experiência no setor, mas por outro lado, alguém de outro setor traz um outro tipo de vivência, né? Mas ele tem um tempo de maturação naquela empresa, né? Isso custa caro, às vezes, né? Para a empresa fazer Tem, essa adaptação e mesmo para a qualidade do trabalho desenvolvido, porque daí o cara não sabe lidar tão bem. Legalmente ele está habilitado, ele é técnico de segurança, ele é engenheiro e tal, tá tudo bonitinho lá no papelzinho, mas ele não está fazendo o mesmo papel de um cara que já tem grande experiência no setor. Então, Alexandre, foi um ponto até importante e bem colocado que você está falando com a gente, porque o que que acontece? A gente tem empresas que contratam profissionais da área de segurança desculpa a palavra, né, mas por manter a norma, né?
ou por Por requisito obrigação, legal. por obrigação. Isso. Eu não queria falar, mas é isso daí Mas é mesmo. por obrigação mesmo, tem muito o que fazer. Por obrigação. E tem aquelas empresas que já existe uma cultura de Claro. segurança, essa palavra bonita, né? Cultura de segurança, que já contratam profissionais voltados àquele segmento. Eu já tive as duas experiências, né? A automotiva foi uma experiência nova, que eu tinha conhecimento muito grande na parte de construção civil. Eu entrei na indústria automotiva, na verdade, no começo dela, na parte de construção, e fui aprender, na verdade, no dia a dia. Né? Então, a gente tinha as experiências do dia a dia de vários segmentos, mas não da indústria automotiva. Foi um desafio muito grande, mas, graças a Deus, tivemos bons resultados. Qual que foi o coeficiente, o diferencial com aquela mentalidade de cultura de segurança? A gente sempre estava acima do SESMIT. Então, o SESMIT estipulava um X e a gente tinha 2, 3X a mais, até pelo volume de trabalho e os turnos, que mesmo a segurança ou o ritmo de trabalho sendo o mesmo dentro dos turnos, seja primeiro, segundo, terceiro, os riscos mudam, né? Mais escuro, mais claro e várias Sim. outras situações, Calor, e assim mas consecutivamente. Como também já entrei em empresa que, por obrigação, contratou um técnico, e aí a gente vai por salário, né? Então, algumas empresas, a gente, quando está no começo da profissão, né, a gente se sujeita a certas situações aonde o empresário mantém-se a legislação, ou seja, por obrigação contrata o técnico, e aí ele acha que o técnico vai resolver tudo. E aí que eu sinto a dificuldade, né? Imagina um profissional recém-formado entrar numa empresa dessa, porque se ele se formou, ele está procurando alguma coisa para trabalhar, né? E ele vai assumir isso. E o que eu falo para a maioria dos alunos? Todo mundo, quando vai se formar no final do ano, todos vão ser técnicos de segurança. Só que o que vai fazer o diferencial é o profissional. Formando do profissional é bem diferente. O profissional é aquele cara que, infelizmente, ele vai ter que se dedicar 24 horas do dia dele, dentro e fora do trabalho, entendendo a empresa para estar lá atuando. É que nem eu falo, na minha época, eu rezava para não pegar construção civil quando eu me formei. E a primeira e empresa foi que eu peguei trabalhar foi nisso. na construção civil. Só que o meu tempo não tinha internet. Quem tinha internet, que é os Windows NTs da vida, conseguia consultar alguma coisa. O meu era um livrinho. Então, quando eu fui para uma entrevista, eu tenho contato com esse diretor até hoje, ele falava: você conhece? Conheço tudo, sei tudo, entendo tudo, e não sabia nada. Aí eu pegava, ia para o banheiro, para o refeitório, e pegava a nossa Bíblia, né? E ó, hoje o pessoal tem como aproveitar. Hoje no celular eu consigo fazer um treinamento, consigo fazer várias coisas. Então facilitou muito. Só que Com aquilo que eu certeza. falei, profissional formando em segurança do trabalho. Então, com certeza, inicialmente, todos os profissionais iniciantes, eles vão ter dificuldade. Sim, sim. Só que vai depender muito de cada um. Eu tenho aluno até hoje que me ligam perguntando várias coisas, o que eu posso fazer, o que eu deixo de fazer. Só que vai ter momento numa reunião ou numa coisa momentânea que ele vai ter que tomar aquela atitude. Eu vejo hoje muitos profissionais com medo de tomar a atitude. Então, às vezes, a gente trabalha muito o Não psicológico quer do se aluno. colocar em risco, né? É melhor. Faz aquele feijãozinho com arroz, não bota nem muito sal, nem sem sal, bota, né? A coisa fica meio insonsa, mas pelo menos ninguém vai notar que está muito salgado o feijãozinho. Não. Então, assim, eu e vários outros amigos da profissão, quando a gente está em aula, a gente, ó, é isso mesmo que você quer? Tem certeza?
Porque, assim, todo mundo vai primeiro no, posso, o salário de técnico de segurança é um dos melhores e maiores da categoria. É, mas a responsabilidade é muito maior, muito. E como você falou inicialmente, numa empresa que já tem uma cultura de segurança, é interessante eu ter os dois níveis, né? Aquela pessoa com mais experiência e aquela pessoa com uma média baixa experiência que ela traz aquele sangue novo, traz aquele conhecimento inicial que ele aprendeu, que está mais fresco, e coisas parecidas. Então, são duas coisas importantes dentro de uma empresa. Não adianta colocar só a gente com experiência, porque vicia o sistema, ou a pessoa traz os vícios anteriores e tenta colocar aquilo dentro de uma empresa, e tem aquelas pessoas novas que tentam trazer algumas coisas que talvez ainda não é o momento da empresa, aonde a gente, infelizmente, não digo infelizmente, a gente tem que pensar em produtividade também, né? Segurança com produtividade, porque hoje as empresas contratam os profissionais e todas elas, corporativamente, vamos dizer assim, falando, elas produzem por uma X coisa. E a gente está ali da área de segurança para acompanhar e todos, numa sequência, saírem no final com segurança com o produto final acabado. Então, assim, eu sou muito das antigas de não adianta eu trazer um problema ou identificar um problema. Eu acho que você apontar um problema é importante, desde que você tenha alguma solução viável. E nunca uma, né? Você tem que ter, no mínimo, duas ou três soluções viáveis para aquela parte de segurança. Então, assim, hoje a gente tenta trabalhar com o aluno, que a gente chama, fala, né, trabalhar fora da casinha um pouco, que apontar eu ser um fiscal de segurança. A empresa não me contratou para eu ser um fiscal de segurança, né? Eu pegar as normas, ó, fez, não fez, fez, não fez, fez, não é isso. Por isso que eu difiro muito o profissional do técnico de segurança. É você entender o problema da empresa e o problema do funcionário. E junto, funcionário, ó, a lei é essa, o funcionário é isso. Como é que a gente vai fazer em comum acordo para lá no final a gente produzir com segurança? Então, isso é muito importante. Nem todas as coisas que eu apliquei dentro de uma empresa deram certo, mas a gente tentou. Funcionou várias, algumas deram errado, mas é uma coisa importante, a gente sempre planejar antes, né? Entender o que está acontecendo. E o engraçado, e é o que todo mundo fala, parece até clichê, a situação, a resolução do problema está no chão de fábrica, está no funcionário. Que ele está convivendo aqui, ele que sabe, não, isso daqui para mim não é bom. Então, assim, a gente às vezes pensa dentro do local do escritório e a gente não vai para o chão de fábrica, é errado. Eu falo para todo mundo, quanto tempo você dedica do seu ser no chão de fábrica? Ah, metade, metade, está errado. A gente brinca um pouquinho, é 80-20, né? No mínimo 80% do seu tempo você tem que estar no chão de fábrica, 20% é a parte administrativa, não tem jeito, né? Que são os papéis, os relatórios que a gente tem que fazer. A partir do momento que você não está do lado do funcionário para entender o que ele está passando, não vai dar certo. A gente fala muito agora de psicossocial, que a gente tem os problemas de ansiosidade, estresse. Então, as coisas vão aumentando e a gente está ainda pensando lá atrás em entregar EPI. E EPI é a resolução de tudo. É que nem a gente fala, será que o mesmo protetor, o mesmo calçado é o mesmo para todo funcionário? Para você que a segurança do trabalho é fácil entregar um para todo mundo. Mas e o cara que está usando? Então, eu me preocupo quando eu falo com o aluno, é ele ver também o lado da empresa, né? Nunca omissão, não é essa questão, mas é sempre ponderar nas duas situações. E nem tudo que ele imagina pode dar certo. Então, a gente hoje o profissional na área de segurança,
ou ele é um camaleão, ou ele é psicólogo, ou ele é muito flexível, Isso, sabe? Ele tem que aprender com as coisas. isso que você falou aí de estar no chão de fábrica, né? Pressupõe uma capacidade de relacionamento diferenciada, né? Porque se ele está ali no chão de fábrica com aquela prancheta na mão e com aquela cara de fiscal, ninguém vai falar com ele, né? Ele vai ser o chato, o cara, é o que você falou, é o cara que fica cobrando EPI. Mas se ele conversa com o trabalhador, ele consegue ouvir as soluções, que é exatamente o que você falou muito bem. A maior parte das boas soluções vem lá da experiência do cara que está junto ao problema, né? O trabalhador está vivenciando isso. Mas você acha que um jovem aluno que entra no mercado de trabalho hoje, ele tem esse preparo? Ou isso tem muito a ver com característica pessoal? Como é que você avalia isso? Porque esse é um problema. Se o cara não se comunica bem, se ele não sabe ouvir, se ele não sabe conversar com o trabalhador, ele não vai conseguir esse sucesso aí de usar essa informação valiosa que o trabalhador pode transmitir para ele. Viu, Alexandre? A gente encontra, felizmente, as duas situações. Eu vou falar meu exemplo, né? Em algumas situações que eu acho interessante. A gente chegou a ter mais de, quando eu estava atuando na automotiva, 3.500, 5.000 funcionários. Sim, sim. E eu tinha uma coisa comigo que era assim, todo dia de manhã eu abria o sistema e via o aniversário de todos os funcionários que faziam naquele dia. Isso estou falando eu, mergulhão, né? E todos os funcionários que faziam aniversário do departamento onde eu tomava conta, eu ia até ele, falava parabéns, e as pessoas começavam a ficar, nossa, como é que você sabe? Né? O que aconteceu? Estou falando eu, Francisco. Ah, mas você está falando empresa grande. Pô, empresa pequena é mais fácil. Sim. Empresa pequena é mais fácil. E você começa a criar uma A informação proximidade. existe, né? A informação está no sistema, se é uma empresa muito grande. Se a empresa pequena tem a rádio corredor, né? Também o pessoal vai. Amanhã tem bolo lá, o fulano vai fazer aniversário na casa dele, né? Sim, você tem que trazer o funcionário para você. Você vai fazer uma aplicação ou de um equipamento novo. Você vai deixar o terceiro ou a empresa ir lá levar a luva ou o sapato? Não, vai você. Vai você, faz você. Vai ter alguma situação, você tem que estar presente. Vai ter um DDS, né, ou uma reunião de segurança, vai você presente. Algumas empresas começam a terceirizar isso daí, eu acho isso falho. Lógico, cada uma, mas eu acho que a presença ou a postura do profissional de segurança perto do funcionário é importante. Eu, quando ia fazer inspeção, a gente tem um padrão para seguir. Só que o papel ficava no meu bolso. Papel ficava no meu bolso e as perguntas estavam tudo na minha cabeça. Você chega com papel, uma prancheta, está fazendo um papel de fiscal na frente do funcionário, ele vai se assustar. Às vezes, estou falando até por mim mesmo, eu quando faço prova, fazia na faculdade, eu só ia funcionar depois de meia hora, eu não funcionava na hora. Então fica um negócio de fiscal de segurança. E não é isso que a gente quer passar para o funcionário. Então, essa parte de como você, que nem você comentou, como você vai abordar o funcionário é importante. Essa posição de fiscal é assim, por que você não está usando? Usa, obriga. O que eu fazia? Quando eu pegava algum funcionário sem equipamento de segurança, eu chegava do lado e abordava. No outro dia, eu voltava e via se ele estava com o equipamento ou não. Por que isso? Foi esquecimento, ele está com algum problema, porque a gente sabe que tem funcionários que existem problemas familiares ou alguma coisa fora do serviço e aonde ocorre a maioria dos riscos e dos acidentes, né?
Então, o que acontece? Você está convivendo com o funcionário. Aí ele fala, nossa, meu filho está doente. Você volta daqui uma semana, você pergunta, nossa, seu filho está doente por quê? Eu visitava muito ambulatório médico, perguntava como é que estavam os meus funcionários dos meus departamentos. Ah, um está com dor de cabeça, outro está ruim, um se afastou por causa do irmão. E eu voltava na área e perguntava para o funcionário o que aconteceu. Então, isso cria uma proximidade que você não acredita. Sim, ele Isso eu se acho que sente é ouvido, né? Porque, pô, o cara ouvido. lembrou de mim, ele não era mais um número ali dentro, né? Não é escutar, né? Você está sendo ouvido, é Ouvir. diferente. Ouvir, é ouvir. Escutar, todo mundo escuta, né? Entra aqui e sai ali. Mas o ouvir é importante. E parece besteira, você começa a ter pessoas dentro do seu departamento. Eu trabalhava numa área que era pesada, estamparia e solda, que a gente ficou 5 anos sem acidentes graves, sem afastamento. Por quê? Por causa dessa cultura de formiguinha. Ah, não vai dar certo. Ah, não vou conseguir. Pô, faça o seu papel. Envolva, né? Gerente, eu tinha muito disso, né? Trazia o gerente para chão de fábrica, fazia inspeção com o gerente. Então, assim, ah, mas isso não acontece em empresa pequena. Putz, acontecia, eu fazia com isso também. Então, assim, é muito de você, muito do profissional. Se eu ficar pensando na caixinha, se eu ficar lá no escritório, ah, cafezinho, ah, relatório, nossa, que difícil, esquece, não vai. E eu tenho as duas situações, Alexandre, infelizmente. Eu tenho aquela pessoa que se preocupa no chão de fábrica e tem aquela pessoa que coloca algumas barreiras. Por mais, vamos dizer assim, tecnológico que na última empresa, que é lançamento de APR, documento e várias outras coisas, eu fazia todos os lançamentos em chão de fábrica, pegava o número e depois lançava no computador. Sabe, como é que eu vou fazer uma permissão de trabalho de uma mesa? Tem como. E assim, é do profissional, por isso que eu separo muito as coisas. E vou ser sincero, se você numa formação aí de 100 alunos, metade ela vai se sair no mercado. Só que o que está acontecendo hoje? O mercado está excluindo essas pessoas que, infelizmente, ou por falta de conhecimento, não digo por falta de vontade, não, é por falta de conhecimento ou medo, elas ficam para trás, infelizmente. E assim, eu estou já há um bom tempo na área, eu não quero sair tão cedo, não. E todo você sabe disso aí, né? Vários prêmios aí pela proteção, já consecutivos aí. Eu gosto do que eu faço. Então, assim, que eu acho que o melhor de tudo, a partir do momento que você faz o que você não gosta, muda de profissão. Nessa Porque, área tem que gostar, né? Porque senão vai ser um mau é, profissional. Se a pessoa não gostar, ele vai ser um mau profissional e não vai atingir os objetivos pessoais e da empresa, né? Que é fazer a diferença nessas questões aí de segurança do trabalho, né? além disso, né, Alexandre, a gente pode pegar toda e qualquer outra profissão, está responsável por vidas, né? Isso que é o mais complexo. Então, você está tomando conta de pessoas aonde a sua opinião, aonde a sua ação pode levar em risco outra pessoa. Com certeza. Então, assim, é totalmente importante. Ou você gosta mesmo de gostar, ou você não gosta. Porque, assim, por mais que você esteja de férias, por mais que você esteja um monte de coisas, eu sou meio um cara meio metódico para algumas coisas. Eu tenho extintor em casa, eu tenho extintor em casa, por mais que tenham cortado, sabe? Então, assim, eu vou subir no telhado, eu subo com cinto de segurança. Então, assim, eu sou metódico para algumas Você coisas. pratica o que você cobra, O né? que eu ensino, né? Então, assim, irônico a gente falar uma coisa e não E não fazer. fazer, né? Então, assim, eu gosto, eu acho que eu acertei minha profissão, sabe, há 30 anos atrás. Não quero sair dela, não vou sair dela.
Só que na parte de ensino, infelizmente, a gente encontra, sim, as duas situações. A parte de ensino é aquilo que eu falei. É diferente, você se forma, exemplo, engenharia de produção. Você vai ficar numa produção. Mecânica, não é mecânica. Técnico de segurança, não. O maior medo era a construção civil. E o que eu aprendi em construção civil, eu acho que foi meu maior aprendizado. Maior escola. Maior escola. Eu tomava conta de 11 obras em São Paulo e, nossa, eu tinha o tempo que a gente colocava o projetor debaixo do braço e ia falar com transparência nas Com os obras, slides. slides. Então, assim, ou a Você é antigo, televisão, hein? que era. Hein, Mergulhão? Você é antigo, Então, hein? não, antigo não, sou experiente. Ou pegava aquela Bons TV tempos, Du, né? Bons tempos, né? bom, Bons tempos. muito bom, muito bom. E tinha televisão Du, né, que é aquela Sim. TV 14 polegadas com videocassete. Videocassete embaixo, né? Isso, ou Fala a em máquina videocassete hoje, o pessoal não sabe o que que é, né? A meninada não não sabe o que que sabe o é. que é. E, e a Polaroid de 4 poses, para você fazer um relatório, você demorava uma semana para fazer o relatório. Então, E assim, mudou demais. mudou, né? Foi bom essa, foi ótima, porque eu Sim, claro. aprendi muito e hoje eu tiro de letra. Relatório faço no celular, já mando reunião. Nós aqui na internet conversando, isso Sim. daqui E existia vamos antes. aproveitar para retomar aquilo que você estava falando de EAD agora, já que você tinha comentado. Como é a sua avaliação em relação ao ensino à distância nessa área de segurança e saúde do trabalho? Então, depois que teve alteração na NR1, eu achei muito válido essa parte de ensino à distância, híbrido e tudo mais. Só que, infelizmente, algumas instituições de ensino elas deixam a desejar muita coisa. Por que eu falo isso? Na empresa onde eu trabalhava, eu tomava conta de todos os prestadores de serviços. Então, era cada treinamento que você pegava que, assim, as pessoas, infelizmente, algumas empresas, elas estão preocupadas em seguir a lei, mas elas não estão escolhendo corretamente as empresas que estão fazendo aquilo para você. Está pagando, indiferente de quanto você está pagando, né? Pague o correto, cobre aquilo. Eu sei que às vezes falta um pouco de conhecimento para as empresas, mas você pegava, exemplo, algumas NRs, como o espaço confinado, NR33 ou NR35, você pegava um total de carga horária de 8 horas. Então, a pessoa, você vê na prática, ela não conseguia nem colocar o cinto. Eu não julgo a fiscalização, porque não tem. Você sabe melhor que eu, se a gente pegar 8 ou 12 pessoas no estado todo aí que fazem fiscalização, é pouca. Não tem braço. Essa fiscalização não tem como. Piracicaba, eu falo, a gente tem o Sereste, que é o Centro de Referência do Trabalhador, a gente tem vamos dizer assim, o sindicato, o Sereste e o Ministério do Trabalho aqui de Piracicaba, a gente tem um trabalho muito forte com isso, então a gente tem uma fiscalização muito intensa com isso. Então, até certificados de empresas terceiras, a gente manda homologar no sindicato, né, dependendo do segmento, ou no Sereste, quando a gente vê que tem muita coisa errada. Só que lá na ponta, o que acontece? É o funcionário que vai sofrer. A gente vê empresas pequenas aí que dão NR35 EAD e não faz o prático. E a norma pede o prático. NR33, a mesma coisa. Então, é assim, aí você vai ver o prático, pega aqueles certificados, então, assim, e aí até a empresa entender que está errado e tudo mais. Então, assim, veio para ajudar, porque muita parte teórica. A gente consegue dar distância, então eu pego o celular, acesso, não é todo mundo, não é toda empresa que consegue pegar dentro do horário comercial todas aquelas coisas, então isso é ótimo. Eu acho um perfeito, maravilhoso. Agora, essa parte prática, ou seja, desculpa a palavra, muitas empresas prostituiu
essa parte de terceirização, EAD. Algumas aproveitaram, como no seu segmento aí da proteção assessoria, que eu achei perfeito, né? Achei muito interessante. Acho que faltava isso. Pelo conhecimento que vocês têm, os profissionais que estão envolvidos com vocês na área da proteção. Parabéns aí, que foi, a gente teve essa notícia lá no último evento, né? No Prêmio Proteção em Proteção. Company, você está falando, né? Isso, Proteção Proteção em em Company. Company, isso. Não, não, perfeito. Achei super interessante, até pelos profissionais que você tem no pool, né? Todos aí já renomados e tudo mais, que é o que falta. Então, assim, você pode abrir internet, qualquer coisa, um treinamento é R$ 50. Pelo valor, não é isso que eu quero falar, e sim pelos profissionais que eles estão colocando O no problema é que às mercado. vezes eles cobram o treinamento é de graça, mas o certificado custa R$ 50. R$ 50. E aí É um o absurdo, né? treinamento. Está vendendo certificado, não está vendendo treinamento. Isso. Eu não gosto de falar essas palavras, mas é isso mesmo, vender certificado. Só que o certificado está alinhado numa pessoa. E essa pessoa, consecutivamente, vai trabalhar ou atuar naquilo lá. Um trabalho muito Depois grande que a morre gente alguém, fez. né? A responsabilidade das pessoas, né? Tem setores que é muito perigoso, é um risco muito grande, e as pessoas não podem brincar com isso, né? É muito Não, sério, nós estamos falando de vidas humanas, tanto em acidentes quanto adoecimentos, né? Então tem que ter a responsabilidade de fazer as coisas com qualidade. alguns segmentos, que foi muita coisa que eu participei nas premiações, é espaço confinado, trabalho em altura. Trabalho em altura é uma das coisas que, infelizmente, mais mata. Mata, né? NR12 e trabalho em altura mata, não é? Acidenta, mas mata. Não Infelizmente, é mata. um arranhãozinho no braço, né? Não, não. É uma coisa muito violenta, né? Então temos que ter a responsabilidade desses E, treinamentos, fazer com qualidade, né? sim, e o pessoal brinca com vidas. Isso que eu fico mais triste no segmento do EAD, porque, assim, veio para ajudar, veio, mas porque, assim, infelizmente, nas normas, eu vou pegar só um exemplo fácil. Na NR11 fala de máquinas e equipamentos, que nem empilhadeira. Ela fala da obrigatoriedade do treinamento, mas ela não fala de uma nova reciclagem. Ela deixa aberta. Ou seja, a partir do momento que ela deixa aberta, se eu treinar de 10 em 10 anos, está certo. E não está certo. Quando eu vou fazer um treinamento, e vende na internet, o cara não opera, sabe? O cara só pega o certificado, tanto faz se você tem CNH ou não tem CNH. Então, assim, se eu for seguir tudo que está na norma, né, muita coisa não vai ser efetiva. Mesmo em alguns locais, você aprende a operar uma empilhadeira de 2,5 toneladas e você vai pegar uma headstacker que tem 50 toneladas. Não é igual, é diferente. Você aprende um treinamento em altura, os que nem dão os treinamento em altura, né? Você vai lá, usa o cinto, tá tudo certo. Você aprende a montar e subir no andaime, só que você vai trabalhar no telhado. Então, isso é preocupante. Todos os nossos treinamentos da última empresa que eu trabalhei, os teóricos eram tudo EAD. Os práticos eram no local de trabalho. Não tem como, né? O que é prático Não tem que tem ser, tem que como. ser, tem que ser ao vivo, tem que ser presencial, olho no Sim. olho do aluno para ver se ele entendeu. Bota aqui, faz ele fazer, faz ele praticar. É um sentido de experimentar, né, as coisas, senão não tem sentido. E a gente sabe que o ser humano ele é visual, né? Então, assim, é vendo para aprender. Então, assim, você fala, eu tenho esse costume, né? Lá no Senac, quando eu dava aula, o que é uma botoeira? Eu levava uma botoeira para ele apertar o botão. O Sim, que é sim. um cinto? Um cinto que, assim, a gente é visual, sabe? Não tem como. Eu Faz passei muita muito na diferença, né? parte. Falar numa botoeira e mostrar aqui está uma botoeira, aqui aperta o botão, esse botão é nessa cor por causa disso, né? É diferente. Por mais recursos que as instituições de ensino hoje têm,
Quanto mais próximo da realidade você tem, melhor. Muito melhor. Nossa, não tem. Eu estou falando por mim porque eu também passei por isso, né? Sim. Então, é assim, eu fui na marra, né? Como eu falei, eu ia no livrinho, né? Pesquisa de Escondido lá trabalho. no cantinho, lendo o No livrinho. trabalho Mas, trabalho eu fazia na folha de almoço na biblioteca, né? Hoje eu pego o IA, jogo o tema, ele faz o trabalho isso. todo para mim e eu vou apresentar, eu não tenho nem a preocupação de ler o trabalho para apresentar. É, Então, assim, é um disparate total, uma ou mudança seja, a muito grande, né? tecnologia veio para ajudar, só que a gente tem que saber aproveitar, né? Mas, Mergulhão, fala em tecnologia, você tem participado aí de um grupo da BNT, né, que discute a questão das baterias, vamos falar assim, né? A gente está num momento de introdução de muitas baterias, especialmente no setor automotivo, né? São muitos carros entrando aí, e a gente está ouvindo, o pessoal da segurança tá, tá olhando com outros olhos já a Cara, questão da bateria, né? Que é o risco dessas baterias pegarem fogo, né? Mas você também se especializou, tem trabalhado na questão do trabalho, ou seja, não do usuário que compra um carro e vai carregar o carro lá no edifício dele ou na casa dele, mas aquele trabalhador que vai mexer com a bateria, vai instalar a bateria no carro. E daí nós estamos falando de desafios diferentes, né? Conta um pouquinho para a gente o trabalho que esse grupo tem feito aí, você tem participado. então, desde 2000 está envolvido aí com o 2000 e CB24, quanto? 2022, na 22. verdade. 22, isso. Tem o CB24, que, na verdade, desde do ano passado para cá, a gente tem feito reuniões mensais sobre a eletrificação veicular, né? Então, definições de baterias, treinamentos, armazenamento, porque é uma incógnita, né? A gente pega algumas empresas que já estão no mercado vendendo esses veículos, né? Vocês sabem, mas eu vou falar, né? Tem a BYD, Volvo, GWM, Hyundai. Então, a gente tem algumas diferenças de carros, né? A gente tem os carros híbridos, que têm uma bateria elétrica, e tem os carros 100% elétricos. Então, eu estou envolvido Que nesse o carro assunto já basicamente é faz uma grande bateria, né? uma grande bateria. Então, a gente pega carros híbridos com 240 volts, mais ou menos em média, a carros totalmente elétricos com 1000 volts. Então, é assim, eu não estou falando de NR10, que muitas pessoas, na verdade, confundem a situação. É uma potência, são riscos totalmente diferentes. Vamos mexer com tomada é diferente de mexer com uma bateria elétrica, vamos dizer assim, né? Eu não vou entrar muito tecnicamente nisso. Pode ser até um assunto que a gente pode abordar depois aí integralmente falando, né, Alexandre? Que é uma dúvida e é um mercado muito desconhecido. Se pegar aqui em Piracicaba, nós temos duas grandes empresas que já estão nessa parte de híbrido e elétricos. Eu já estava envolvido também na parte de hidrogênio, que são alguns projetos novos que tem aí, mas isso ainda está meio escondido, né? Mas vamos, Embrionário. é embrionário, né? Mas da parte dos elétricos, existe sim uma preocupação muito grande do cliente final e da parte produtiva. Hoje, falando de Brasil, a gente não tem nenhuma norma específica de eletrificação veicular. A gente tem e usa boas práticas de normas europeias e normas americanas. Hoje existe a DGUV, que é uma instituição europeia há mais de 30 anos, que existe aí na parte europeia, aonde ela determinou alguns critérios de treinamentos em algumas fases. Eu fiz todos, né? Então, eu sou formado pela DGUV,
nesses treinamentos, e eu peguei essa base para entender, estruturar e, na verdade, colocar dentro da empresa onde eu estava. Então, é assim, não é porque eu não tenho uma norma determinada que eu vou deixar acontecer alguma coisa com o meu funcionário e depois falar, nossa, ou seja, a culpa da empresa corporativamente ela vai ser de qualquer jeito. Sim. Então, foi um trabalho que eu estava há 3 anos, ainda estou, né, dentro do pessoal. Tanto é que a empresa onde eu trabalhava foi referência, porque o capitão Ronaldo, hoje no Brasil, junto com a equipe dele, é o responsável pelo Bombeiro Civil de São Paulo, né? Então, Bombeiro Militar de Militar, São Paulo, bombeiro militar. militar de São Paulo. Hoje ele é responsável, com mais 6 outros capitães e tenentes, a definir leis e normas voltadas a isso. Porque o que acontece? Lembra que eu falei que a tecnologia não acompanha a segurança? A segurança não acompanha a tecnologia. Isso, desculpa. O que acontece? A maioria dos pontos de abastecimento de carros, eles estão em shoppings ou em, vamos dizer, restaurantes em rodovias. Só que existe a seguinte situação: aonde o carro elétrico pega fogo, é um mito, né? Ele pega fogo no reabastecimento. Então, o que acontece? Imagina um carro ou um ponto de abastecimento de carro num subsolo. Qual que é a área mínima, qual a distância que eu deixo um carro do outro? Só o que aconteceu? E Hoje, o fogo de uma bateria não é o fogo de um carro normal, Não, né? você não apaga. Não apaga. Você não apaga. Tem os extintores, o F500, algumas situações e tudo mais, mas dependendo da anomalia que acontece, ele só vai apagar quando acabar todas as células. Ou seja, de 0 a mais ou menos 1 minuto, a gente está falando de 1000 graus. Seja, não tem como apagar. E se eu tenho algum veículo, ou se ele está num local, vamos dizer assim, enclausurado, subsolo é um local totalmente inviável. Eu tenho uma tendência a piorar a situação. Então, esse é um trabalho e está sendo até difícil. Hoje que saiu uma portaria, hoje não, né? O ano passado saiu no Diário Oficial a distância mínima de pontos de abastecimento, que é 5 metros. Entre um carro e Então, se outro. você entre um carro e outro. Ou seja, qualquer lugar que você for não está adequado ainda. Sim, porque eles ficam um do lado do outro, né? Nos estacionamentos de shopping fica um do ladinho do outro. É, deve ser o quê? 2 metros? Imagina a briga agora de você arrumar tudo o que acontecia antes. Há uns 10 anos atrás, teve aquela situação da Paulista, exemplo, né? Que das escadas de incêndio, né? Que não tinham, de prédios antigos e tudo mais. Aí houve uma reestruturação nacional aí que o pessoal teve que fazer. Vai ser mais ou menos isso, infelizmente. Não, felizmente falando, né? Porque pode ser grave. A gente acompanha, vê acidentes e tudo mais, aonde acontece um incêndio, não é nem em batida de carro, que é difícil, porque ele é muito protegido. É no abastecimento. É quando você está abastecendo o carro. E aí ele pode muito oscilar e ele pode entrar numa ignição espontânea e não tem como apagar, esquece. Agora, voltando para a indústria, como é que você monta uma bateria? Foi essa a nossa preocupação. Então, as baterias, por a carga que ela tem carga. E a gente está falando de 240 mil volts. Então, assim, É 1000 uma, volts é uma é coisa. uma bomba ali na mão próximo ao trabalhador que tem que ser gerenciado com muito cuidado, né? Então, a gente, como boa prática, a gente adotou todas essas diretrizes da DGUV
que, modéstia à parte, existem poucas instituições no Brasil, que na verdade são 3, são todas do Senai, que certificam, estão certificadas em dar esses treinamentos no Brasil, tá? Por ser sério e por eles terem os carros elétricos para os treinamentos. Sim. A nossa preocupação do EAD, que eu já vi isso no mercado, é dar esse treinamento de eletrificação veicular EAD, sem carro. Então, nesses treinamentos que eu fiz, a gente tira uma bateria, põe uma bateria, faz os testes, que são vários, não são poucos, e a gente segue um padrão, uma rotina, que é a mesma coisa, todos os carros e todos os modelos têm baterias diferentes. Sim, sim. Não, não existe a mesma. Só que a nossa preocupação é aquilo. O que tinha muito no mercado, que se eu pesquisei bastante, algumas empresas dão curso de NR10 e está tudo certo. Não é isso. E na empresa onde eu estava, a gente fez um treinamento específico de eletrificação veicular para os nossos carros. Sim. Então, a gente desmontou o carro, montou o carro com as nossas baterias. E falou, hoje, a gente precisa de profissionais da área de segurança para atuar nessas empresas. Então, você pode pegar aí quase todas elas, até por incentivo fiscal do governo, que você pode ver aqui no Brasil, no Brasil não, em São Paulo, a maioria das empresas que tem essa parte de carros elétricos ou híbridos vão ter isenção de alguns impostos, né? Até pelo mover, algumas situações que o governo está facilitando, né? Por incentivo, como é que vai ser a atuação do profissional da área de segurança nas indústrias? Tem que estar preparado, né? Tem que E estar preparado. não é uma tecnologia simples de absorver. E Não, é não um é. universo completamente diferente é que nós estávamos falando antes, né? Ele vai para mais uma qualificação, para mais um preparo especial que ele precisa desenvolver. Uma briga nossa, briga não, né? Briga, eu falo construtiva, Sim. é trazer uma norma nova para essa situação. Então, é um trabalho também que o CB24 está fazendo. Para você criar uma norma, você tem que ter uma base. Essa base deve ser, se tudo indica, em setembro, deve sair já alguma coisa do CB24 sobre essa parte de eletrificação veicular. Os tipos de bateria, já tem inovação com baterias com os compostos orgânicos mais composta, não é líquida, porque além do incêndio, eu tenho a parte tóxica, né? Que é totalmente mais preocupante, né? Que é o ácido hidrofluorídrico, né? Do que sai antes do incêndio. Sim. E a cada quilo, só para você mensurar mais ou menos, cada quilo de ácido hidrofluorídrico solto no ambiente, ele ocupa 23 metros cúbicos. 1 quilo. Nossa. Ocupa rapidamente. Para Então, você, uma área fechada, o risco é muito grande. muito grande. Então, esses cuidados a gente fez, estudou na nossa, vamos dizer assim, tecnologia dos nossos veículos, né? Uhum. E fez treinamentos específicos disso, tanto de brigada, como da parte química, como da parte de emergência, como da parte de segurança. Uniforme também, a gente desenvolveu alguns uniformes, lógico, de NR10 para manipular. E a parte de resgate também, né? Porque tem toda essa parte de contaminação, tanto de químico quanto a parte de incêndio. Então, é o que eu falo. O aluno hoje ele não vai aprender isso. Vai ser na prática Então, mesmo. aquilo No chão na de prática fábrica, ele mesmo. vai ter contato com essa tecnologia, vai ter que se adaptar. E, claro, Tem que a saber. habilidade dele a decisão dele de estar se preparando, né? Esse vai fazer a diferença, né? Porque tem uns que vão Sim. ficar esperando o negócio chegar na mão dele, né? E alguns vão correr na frente e vão ser proativos e, inclusive, alertar as empresas, né? Porque isso é importante. Às vezes a empresa não está se dando conta do risco, né? Uma nova Alguma tecnologia coisa, surge e o risco novo surge, né?
alguma coisa a gente comentou no Prêmio Proteção, que foi a eletrificação veicular, que eu até comentei, que a gente pegou até como segundo melhor case da parte de NR10, né? Uhum. Da parte elétrica tem alguma coisa, mas ela é aquilo, né, o Alexandre, como você sabe. Eu sou um cara que, indiferente do segmento que eu trabalho, tudo que surge novo eu vou atrás, tento entender, porque eu não sei onde eu vou estar amanhã, né? Lógico que na empresa onde eu me dedico, onde eu tô, tanto é que eu era especialista na área de segurança, eu era um segmento estratégico e tudo que era novo eu ia atrás. Tanto é que eu estou há mais de 3 anos trabalhando nessa parte de eletrificação veicular, né? Que hoje você anda na rua, você vê um carro elétrico do seu lado. E aí, corro ou não corro, né? Ou pego alguns carros, ando no 99 ou não ando? Né? É uma coisa que o pessoal pergunta, né? Que a maioria dos 99 é tudo carro elétrico, né? E o que que eu faço? Então, assim, é gostoso, eu gosto disso, eu gosto de desafio, eu gosto de coisa nova, mas, por outro lado, é perigoso, né? Então, esse é um medo grande que a gente tem pela complexidade, por algumas empresas estarem querendo só cumprir o que está na norma, e não é isso. Essas baterias vão começar a dar problema daqui 2 anos, porque já tem carro com 3 anos no mercado. Escreve o que eu estou te falando. E muita coisa vai aparecer. Aí vão começar a dar problema. Como todo bom brasileiro, você sabe que a maioria dos carros, depois de um tempo, eu não levo para a concessionária, eu levo para o mecânico da esquina. E aí? Então, assim, ainda não é um problema. Mas se você for consultar jornais, pesquisar um pouco mais na Europa e nos Estados Unidos, você vai ver o tamanho Já está do acontecendo lá, problema né? que Porque já lá está o acontecendo. volume há mais tempo tem, né? Então já começa a acontecer, né? Já estão na frente. E a gente tem que aprender com eles, né? Como é que eles têm feito para evitar que aconteça aqui também problemas maiores. Resumo rápido, foi o Katrina, que aconteceu ano passado nos Estados Unidos. A maioria dos carros elétricos eles tiveram uma imersão à água e começou, depois de um tempo, os carros ter ignição espontânea. Então, assim, é coisa que não aparece, mas a gente que está envolvido no sistema aí, a gente procura, então são situações que descer. E como a gente trabalha em prevenção, é o que a gente se preocupa. E o profissional da área de segurança que vai se destacar, que vai conhecer, é aquele que vai atrás desses assuntos, né? Muito legal, Então, vamos atrás. muito bom. Bom, Mergulhão, eu queria te agradecer por esse bate-papo aqui. Falamos sobre educação, falamos sobre a aproximação com o trabalhador, se aproxima do trabalhador, o chão de fábrica, né? E essa novidade tecnológica aí, que é a eletrificação da frota de veículos, né? E que vai impactar aí positivamente por um lado e sempre aquele cuidado que a gente tem que ter de prevenir os riscos que podem provocar. E são novas tecnologias trazem novos desafios na segurança sempre, né? É o que eu falo. Mas estamos aí, né, Alexandre? Acho que escolhemos a profissão correta aí, né? Verdade, verdade. É gratificante, você sabe disso, não é jogando confete, não, eu prezo muito aí pelo esforço aí que você faz, pelo reconhecimento que você dá aos profissionais da área de segurança. Os prêmios são, acho que gratificantes, com certeza, em diferentes empresas, eu acho que só vem enobrecer a gente, porque segurança é aquilo, né? Enquanto não dá nada errado, tá tudo certo. Aí, quando der errado, poxa, por que que não fez, Por né? que não E fez, né? eu sempre fui daquele pensamento. Enquanto não estão falando nada, está tudo quieto, para mim está ótimo, porque eu estou fazendo o meu trabalho. Isso aí. Então, assim, parabéns aí, obrigado pela oportunidade. Depois dessa parte de eletrificação veicular, se quiser, depois a gente aprofunda um assunto específico aí
para o pessoal, mas é aquilo que eu falei, é uma nova tecnologia, como amanhã pode surgir outra. Claro, claro. A gente vai abordar isso, tanto da parte institucional, né, a parte educacional, desculpa, como a parte corporativa, né? Então, assim, como é que eu vou transformar ou instruir um futuro técnico de segurança para uma área, né, de eletrificação veicular? Ou quem já está na área, como é que ela vai se adequar? Como se adapta, né? Se adapta. Ou seja, a segurança você tem que, felizmente, estar sempre atrás para estar melhorando essa situação. Perfeito. Muito obrigado, Mergulhão. Obrigado por esse bate-papo. Queria te agradecer mais uma vez e conte sempre aí com a Agradeço. proteção. Parceria nossa há muitos anos aí, a gente está muito próximo. Certeza. Um grande abraço para você. Até mais. Tá bom. Obrigado. Bom, tchau. Então estamos encerrando o nosso Proteção Tendências, que hoje ouviu o meu amigo Francisco Mergulhão, esse grande profissional, especialista em segurança e meio ambiente. E na semana que vem a gente vai voltar com mais um Proteção Tendências. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.